Vamos supor, então, que nós temos dois átomos isolados. Vamos supor que esses átomos não são, em particular, átomos de gases neutros. E o que nós sabemos é que esses átomos terão uma zona central, que nós designamos por núcleo. Portanto, o núcleo apresenta uma carga positiva. E em volta deste núcleo teremos uma zona mais difusa, onde se localizam os eletrões, e esta zona mais difusa é aquilo que nós designamos por nuvem eletrónica. Eu chamo a atenção para um pormenor. Nuvem eletrónica será algo, um nome artístico, porque nuvem eletrónica é uma definição que é quase metafórica, porque de facto os eletrões, como se encontram com uma elevada probabilidade naquela região do espaço, e se nós imaginarmos os eletrões todos em movimento, aquilo dá origem a uma espécie de uma nuvem de eletrões. Mas, de facto, nuvem eletrónica não é o nome teórico. O nome teórico são as orbitais atómicas. Se a questão for colocada em termos de qual é a designação da zona do espaço onde é elevada a probabilidade de encontrar um eletrão, não se chama nuvem eletrónica, chamam-se orbitais atómicas. Nas moléculas também existem orbitais, só que se chamam as orbitais moleculares, as quais vocês não estudam, já agora. Vamos supor que entre este núcleo e este núcleo existe uma determinada distância. Sabemos nós que entre os dois átomos vamos ter estabelecidas forças atrativas entre o núcleo e os eletrões. E agora vamos fazer uma coisa mais ou menos simples, que é, vamos designar este núcleo como sendo o núcleo A e este núcleo B, e estes eletrões, vamos designá-los por os eletrões pertencentes ao átomo A, e estes eletrões, os eletrões pertencentes ao átomo B. Portanto, cada núcleo atrai os seus eletrões. Então, rapidamente, o núcleo A atrai os eletrões do átomo A. Também sabemos que o núcleo B atrai os eletrões B. Mas o que acontece é que a força eletromagnética, que é a força que se manifesta dada a diferença das cargas elétricas, é uma força atrativa com um alcance infinito. Ou seja, é necessário que os átomos se encontrem infinitamente afastados para que eles não interajam do ponto de vista eletromagnético. E então o que é que acontece? O que vai acontecer é que o núcleo A também vai atrair os eletrões de B e o núcleo B vai atrair os eletrões de A. Portanto, nós temos aqui várias forças atrativas, desde que sejam de partículas com cargas opostas. Mas também vamos ter uma força repulsiva. E a força repulsiva ocorre entre os eletrões do átomo A e outros eletrões do átomo A, vai ocorrer entre os eletrões do átomo A e os eletrões de B, e vai ocorrer entre os núcleos de A e de B. Se me disserem assim, mas se eu comparar a intensidade da repulsão entre estes eletrões e estes eletrões, nesta situação, onde é que ela é mais intensa? Então, sabe, na primeira, não é? Porque eles ali estarão mais próximos. A não ser que a nuvem eletrónica, os eletrões de B e os de A, se comecem a aproximar em excesso. Então, se eles estão muito próximos, então também estão a repelir mais. E eu agora vou fazer aqui uma comparação, que é para vocês perceberem o gráfico que vem a seguir, que é aquele gráfico. Toda a gente até consegue associar corretamente as grandezas e as propriedades, só que há sempre ali uma sensação de vazio do ponto de vista da explicação teórica. E eu vou-vos tentar ajudar em termos da previsibilidade da variação da energia. Estou a falar da energia potencial elétrica em função da distância, sendo que esta é a distância internuclear. O que é
distância internuclear? É aquele V que lá está. Okay? Este V há de ter esta distância aqui. Relembrem uma coisa comigo. Quando nós estudamos a energia potencial gravítica, a energia potencial gravítica estava diretamente relacionada com uma interação, com uma força, que era a força gravítica. E então, a ideia era a seguinte: vamos imaginar um objeto e este objeto vai descer, vai cair. Portanto, nós temos por aqui o peso ou força gravítica e vamos supor que a direção do movimento era descendente. Isto é a direção do movimento. O que é que acontece nesta circunstância? Eu sei que, como o peso está a ser aplicado na mesma direção e sentido que o movimento, qualquer força que favoreça o movimento realiza um trabalho que é um trabalho positivo. Então, nós dizemos que nesta circunstância, o trabalho da força gravítica é positivo. Mas nós também sabemos que a energia potencial gravítica, que vai depender da altura, quando o corpo está a descer, fica com uma altura menor, logo a energia potencial gravítica diminui. Portanto, quando o trabalho do peso é positivo, a energia potencial gravítica diminui. Isto, ou seja, a variação da energia potencial gravítica é menor que zero. Vamos imaginar agora a situação contrária. Vamos imaginar que nós temos um objeto. Vamos supor que este objeto está a subir. É claro que não pode subir por ação do peso, não é? Há de estar aqui outra força a ser responsável por esse movimento. Mas essa força agora não é interessante para o nosso estudo. Então temos para aqui a direção do movimento e temos a força gravítica para baixo. E então o que é que eu sei? Eu sei que, como o corpo está a subir e a força gravítica está no sentido oposto, ora, uma força que se opõe ao movimento é uma força que realiza um trabalho resistente. O trabalho resistente tem um sinal negativo, que corresponde à energia que está a ser retirada ao corpo, em particular energia cinética. Então, o que nós sabemos é que o trabalho da força gravítica, quando a força gravítica se opõe ao movimento, é negativo. Mas, nesta circunstância, eu sei que a energia potencial gravítica aumenta. Porquê que a energia potencial gravítica aumenta? Porque a energia potencial é proporcional à altura. Se a altura aumenta, a energia potencial aumenta. Ou seja, a variação da energia potencial gravítica é positiva porque se trata de um aumento. Resumidamente, e é aqui que eu quero chegar, sempre que um corpo se move no mesmo sentido do peso, a sua energia potencial diminui. Se o corpo se mover no sentido oposto ao do peso, a sua energia potencial vai aumentar. Vou registrar isso para que fique aqui evidente. Se o movimento ocorre no sentido do peso ou da força gravítica, a energia potencial gravítica diminui. Se ocorre no sentido oposto, a energia potencial gravítica aumenta. Por que é que eu estou a falar disto? Porque há uma energia que se chama energia potencial elétrica e a energia potencial elétrica e a força elétrica têm um comportamento semelhante ao da força gravítica e energia potencial gravítica. Ou seja, quando dois objetos se movem no mesmo sentido da força elétrica, a energia potencial elétrica diminui. Se os objetos se movem no sentido oposto ao da força elétrica, a energia potencial elétrica aumenta. Isto é algo que ultrapassa os vossos objetivos de aprendizagem,
No entanto, como nós temos aqui este paralelismo, vamos aproveitá-lo para interpretar isto corretamente. Então vamos lá começar. À semelhança do que se passa com o átomo de hidrogênio, nós aqui usamos a mesma convenção, que é quando as partículas se encontram infinitamente afastadas, a sua energia potencial é nula. Então vamos imaginar dois átomos a uma distância muito grande, tão grande, de forma a que estes dois átomos, estando em repouso, têm uma força resultante sobre eles nula e, portanto, a energia potencial é zero. E então nós temos uma situação aqui assim, que é a energia potencial é zero quando a distância é muito elevada. Cá está o gráfico. Vamos supor agora que por algum motivo, vamos supor que devido ao movimento aleatório dessas partículas, as partículas se localizam agora numa posição tal que a força elétrica já não é igual a zero. E então o que acontece é o seguinte: quando a distância entre núcleos é muito grande, a força que predomina é a força atrativa. Ou seja, a força com que este núcleo atrai estes eletrões e este núcleo atrai estes eletrões. E a questão é, e as forças repulsivas não estão lá? Estão. As forças atrativas e repulsivas vão estar lá em permanência. Não estão, é sempre com a mesma intensidade. E então o que vai acontecer é que, como a força atrativa é mais intensa do que a força repulsiva, então nós diremos que a força resultante é no sentido em que os átomos se aproximam. Ora, vamos pensar. Se os dois núcleos se vão mover no mesmo sentido em que a força elétrica predomina, que é o sentido atrativo, então a energia potencial vai diminuir. E então, uma vez que nesta região a força atrativa é maior que a força repulsiva, os átomos vão se aproximar e a energia potencial do conjunto vai diminuir. Da mesma forma que quando uma pedra se aproxima da superfície da Terra, a energia potencial gravítica diminui. Então vamos exatamente registrar isso. Esta será a curva do gráfico. O formato do gráfico vocês não têm que o saber explicar, mas claramente há aqui uma relação quadrática, como dá para ver pela curva. Percebemos nós que a força atrativa predomina, é maior que a força repulsiva e, portanto, se os objetos se aproximam, a energia potencial domina. O que é que acontece? Conforme os átomos estão aproximando, como vocês conseguem ver, por uma questão de geometria, nós sabemos que o raio do átomo é cerca de 100.000 vezes maior do que o raio do núcleo. É claro que aqui não posso fazer esta representação à escala, porque, por e simplesmente não há escala possível. Mas o que nós sabemos é que, quando os átomos se vão aproximando, claramente, a frente das nuvens eletrónicas aproxima-se mais significativamente que os núcleos. E aproxima-se de tal forma que a força repulsiva e a força atrativa vão aumentar as duas de intensidade. Só que a força repulsiva é a que vai aumentar de intensidade mais significativamente. Vai acabar por acontecer uma coisa, em que a força atrativa e a força repulsiva vão ter o mesmo módulo. E quando isso acontece, nós vemos que, tendo em consideração esta analogia, se vamos imaginar que por algum motivo o peso ou a força gravítica passava a ter uma intensidade nula. Bem, se a força gravítica passa a ter uma intensidade nula, então deixamos de ter variação da energia potencial gravítica. Neste caso, a força resultante passa a ser igual a zero, e se a força resultante passa a ser nula, o que acontece é que a energia potencial elétrica deixa de variar. E é aqui que temos o ponto de mudança, que é o seguinte: se nós forçarmos, a partir deste momento, teria que ser um agente exterior, uma força exterior, a forçar este movimento. Se nós forçarmos a aproximação dos dois átomos, então, nós neste ponto já estamos numa distância entre núcleos tal que a energia potencial atingiu o mínimo e as forças atrativas e repulsivas estão a equilibrar. Isto porquê? Porque, entretanto, a força repulsiva começou a aumentar de intensidade,
dada a grande aproximação entre as nuvens eletrónicas. Suponham agora que nós empurramos, literalmente, os dois átomos, de maneira a que as nuvens eletrónicas se comecem a aproximar significativamente. Então, o que vai acontecer é que a força repulsiva, dada a grande aproximação entre nuvens eletrónicas, passa a aumentar. E passa a aumentar de tal forma que passa a ser maior que a força atrativa. Ora, vamos ter uma coisa assim deste género. É que agora eu tenho a força a empurrar os átomos de maneira a que eles se afastem e eu estou a fazer com que eles se aproximem. E quando o movimento ocorre no sentido oposto ao da força dominante, neste caso a força repulsiva, então, da mesma forma que se eu erguer uma pedra, faço aumentar a sua energia potencial, porque ela se move no sentido oposto da força gravítica, se eu aproximar dois átomos no sentido oposto da força elétrica, vai aumentar a sua energia potencial elétrica. E então o que acontece? Será uma coisa deste género. A energia potencial vai começar a aumentar. Ora, qual é a situação em que claramente nós teríamos uma posição de equilíbrio? Pois, a posição de equilíbrio ocorre aqui. Deixem-me só aqui acrescentar o domínio da força repulsiva. Então, estava eu a dizer que a situação de equilíbrio ocorrerá aqui. A situação de equilíbrio ocorre na posição em que a distância entre os dois núcleos é tal que há um equilíbrio de forças. Mas reparem, não há uma ligação, eu diria, em termos estruturais, há apenas um equilíbrio de forças. Eu vou-vos mostrar um simulador em que nós conseguimos visualizar aqui a ligação. Deixem-me só localizá-lo. Ok, cá está. Então a ideia é a seguinte. Nós temos uma representação e nesta representação nós temos dois núcleos. E reparem, tem ali uma mãozinha que me permite afastar. Eu vou pôr isto aqui em slow. Vamos ver as forças. Nós podemos ver a força dominante. Reparem, se eu afastar os núcleos, reparem que a força dominante é uma força atrativa. Okay? Se eu os aproximar demais, a força dominante é repulsiva. Atrativa, repulsiva. Portanto, vamos lá ver aqui. Eu vou puxar este núcleo, agora vou largar. Reparem, ele aproxima-se, afasta. Aproxima-se, afasta. Ok? E então o que acontece? Há ali uma posição, claramente, em que há uma mudança da força dominante. Quando a distância é exatamente aquela distância específica, a força resultante seria igual a zero. E era aí que os núcleos tenderiam a estar em repouso. Se aproximarem demais, domina a força repulsiva. Se afastam demais, domina a força atrativa. E a pergunta é, mas eles vão andar, vou pôr isto com velocidade normal, ora veja. Eles vão andar sempre aqui, agora infinitamente? Bem, claro que não. Porque eles, à medida que vão fazendo este movimento, eles vão radiando energia e a energia é quase como se nós tivéssemos um objeto a oscilar numa cavidade e em função da força de atrito, ele ia libertando alguma da sua energia mecânica e, portanto, ele acabaria por ficar na posição mais baixa possível. Portanto, aqui os átomos vão oscilando e, ao oscilarem, o que acaba por acontecer é exatamente a mesma coisa, que é, eles vão tender para a posição das forças que equilibram. Okay? Portanto, se vocês agora imaginarem, vou largar daqui mais de trás, não vejo. O que é a ligação química? A ligação química é exatamente esta situação, e se eu conseguir, ok, era preciso ter uma grande sensibilidade, mas se eu conseguir parar os átomos na posição tal que a força resultante dominante é zero, será alguns por aqui, okay? Eles ficam numa posição de equilíbrio. Pronto. E a ideia será a seguinte, voltando aqui ao nosso esquema. Recapitulando, quando os átomos estão muito afastados, porque é que domina a força atrativa? É uma questão geométrica.
A nuvem eletrónica é uma coisa que é difusa, como eu vos disse, é 100 mil vezes o seu raio maior que o núcleo, enquanto toda a carga positiva está localizada num ponto. Estão a ver? A carga positiva está posicionada estrategicamente de maneira a que consiga atrair mais eficientemente os eletrões, enquanto eles estão mais afastados. Porquê é que a força repulsiva passa a ser dominante a partir de uma determinada distância? Pois, porque quando esta estrutura enorme se aproximar desta, a distância entre as frentes das nuvens encurta mais rapidamente que a distância entre os núcleos e a nuvem da frente. E, portanto, a força repulsiva aumenta mais rapidamente do que a força atrativa. O que é importante é que vocês percebam que nesta região domina a força atrativa, aqui domina a força repulsiva e aqui há o equilíbrio das forças. E mais importante ainda é vocês perceberem que se o movimento é no sentido da força dominante, então acontece que a energia potencial, que tem o mesmo nome que a força, ou seja, há a energia potencial gravítica associada à força gravítica e a energia potencial elétrica associada à força elétrica. Mas estava eu a dizer, se o movimento é no sentido da força dominante, que é da força elétrica, que é atrativa, então a energia potencial diminui. Se o movimento é no sentido oposto à da força dominante, que nesta região é a força repulsiva, se eu me aproximo, se esta distância diminui, se este átomo e este se aproximam um do outro, então o que vai acontecer é que a energia potencial do conjunto formado pelos dois vai aumentar. Okay? Agora, tendo em consideração esta história, cá está, nós vamos ter aqui dois parâmetros. Há o parâmetro aqui do centro, que se chama a distância internuclear de equilíbrio. Isto é conhecido também como o comprimento de ligação. Sabemos nós que durante o estabelecimento da ligação, nós ficamos aqui com uma energia. Esta é a energia potencial elétrica do conjunto dos átomos, portanto, a energia potencial elétrica da molécula. E se vocês perceberem, da mesma forma que o eletrão no átomo de hidrogênio apresenta um valor de energia potencial negativo, a energia potencial elétrica das moléculas também é negativa. E o que nós sabemos é que se a energia inicialmente era de zero e agora assume um valor negativo, então há energia que está a ser libertada. E da mesma forma, vamos fazer a analogia com o átomo de hidrogênio, quando o eletrão desexcita, vem para valores mais negativos de energia. Há energia que é libertada, aqui também vai existir. Qual é o nome que nós damos à energia que se liberta quando se forma a ligação? Ora, vamos ter a famosa energia de ligação. A energia de ligação é a energia libertada quando se forma a ligação. Portanto, a formação de ligações é um processo que liberta energia. Podemos fazer ainda outra analogia aqui. Da mesma forma que, quando o eletrão do átomo de hidrogênio se aproxima do estado fundamental e ele está a desexcitar, quando dois átomos se ligam para formar uma molécula, isso também conduz os dois átomos a um estado de menor energia. Okay? Do ponto de vista energético, é o equivalente a uma desexcitação. E nós sabemos que, quanto menor a energia potencial, mais estável é o conjunto. E então, a formação da ligação química ocorre com um aumento da estabilidade e é acompanhada por uma libertação de energia. Agora voltamos ao átomo de hidrogênio. E quando eu quero que o eletrão transite para níveis de maior energia, de energia mais elevada, pois então eu forneço energia ao eletrão, é verdade. Isso passa para um estado excitado. E se eu quiser que o eletrão abandone o átomo, então tenho que lhe fornecer a energia, que é conhecida como a energia de remoção, e de facto o eletrão ficará com uma energia igual a zero, e nessa situação o eletrão abandonou o átomo. Já está tão longe do núcleo que já não sente atração por esse núcleo. Aqui acontece o mesmo. Eu tenho a ligação formada, e a ligação está formada aqui nesta região, exatamente para esta distância. Se eu devolver ao conjunto a energia que foi libertada, ou seja,
se a energia do conjunto formado pelos dois átomos voltar a ser zero, então os átomos consideram-se separados ou dissociados. Então nós temos a energia de dissociação, e nós sabemos que a energia de dissociação é absorvida quando a ligação se quebra. Qual é a relação entre estes dois valores? Tem o mesmo valor. Da mesma forma que, quando o eletrão transita entre dois níveis quaisquer, seja uma excitação, uma desexcitação, a energia libertada ou absorvida tem o mesmo módulo, aqui passa-se exatamente o mesmo. Portanto, o que nós estamos aqui a assistir é um processo fisicamente equivalente ao processo de excitação e desexcitação do eletrão. Só há um pormenor. É que no caso do átomo de hidrogênio, este gráfico terminaria, o equivalente seria aqui, nesta posição. Ok? Porquê? Porque não há nenhuma posição no átomo em que o eletrão seja repelido. O eletrão só pode ser atraído. Okay? E depois, há também um pormenor. É que a energia não assume um valor contínuo. Assume valores discretos. Ou seja, temos aqui a energia do nível 1, teremos aqui a energia do nível 2, aqui a energia do nível 3, ali a do nível 4, ali a do nível 5, ali a do nível 6 e assim sucessivamente. Agora, eu vou responder aqui a uma questão. Se o valor da energia potencial for positivo, a força repulsiva, sendo tão maior em comparação com a força atrativa, não vai afastar tantos átomos até o ponto em que estes apliquem forças irrelevantes, ou seja, as forças eletromagnéticas não têm influência um com o outro. Então o que vai acontecer é isto. Se a força for muito repulsiva, então a energia potencial é positiva, os átomos vão se afastar. Mas se vão afastar neste gráfico, nós vamos assistir a isto. Ok? Portanto, à medida uma força repulsiva é muito, muito intensa, o que vai acontecer é que se a distância que corresponde a este valor entre os núcleos vai aumentar, vai cada um à sua vida, portanto nós vamos assistir energeticamente a isto. Vamos àquele gráfico. Vamos fazer essa simulação. Ora vejam, vai acontecer. Eu vou-os aproximar demais, de forma a que a sua energia potencial vai aumentar para valores positivos. Vejam. Olhem agora se eu largar. Vai embora. Ok? Vamos repor o ar. Ou seja, se eu fornecer energia até um determinado limite, eles vão ficar aqui a oscilar. Se a energia que eu forneça, porquê que eu estou a dizer que sou eu que estou a fornecer energia? Porque sou eu que estou a empurrar um contra o outro. E quando eu exerço uma força, quando eu empurro os átomos, o que é que isso significa? Não, significa que eu estou a realizar trabalho. Ok? Então cá vai. Se eu fornecer energia, e vai ele. E foi embora. Ok? O átomo foi literalmente disparado. Voltamos aqui ao nosso gráfico. E, portanto, nós temos aqui uma base. Sendo que o principal é que vocês percebam que sempre que os dois átomos se aproximam, se essa aproximação for no sentido da força dominante, neste caso, há de ser a força atrativa, a energia potencial diminui. Se eles continuam a aproximar, apesar da força dominante ser a repulsiva, há outra força qualquer que os está a empurrar um contra o outro. E essa força está a realizar trabalho e está a fazer aumentar a energia potencial. Okay? Esta é a primeira parte. Ligação química e a energia. Como é que nós agora vamos interpretar a ligação química? Vamos interpretar a ligação química em função da localização na tabela periódica. Agora temos ligação química e localização na tabela periódica. O que é que nós vamos sistematizar? Vamos imaginar a tabela periódica como sendo esta caixa e vamos só representar aqui a separação entre metais e não metais. E, finalmente, vamos imaginar
aqui o grupo dos gases novos, que nós estrategicamente vamos excluir, porque nós já sabemos que eles não formam ligação química. E então, a relação será a seguinte. Quando a ligação é entre elementos dos não metais, a ligação será do tipo covalente. Quando a ligação é entre metais, então a ligação é tipicamente uma ligação metálica. E, finalmente, quando a ligação é entre não metais e metais, então a ligação predominante é a ligação iónica. E porquê é que nós podemos sistematizar desta forma? Tem que ver exatamente com o comportamento que os átomos têm relativamente aos seus eletrões de valência, o que determina a ligação. E não se esqueçam que formar ligações é a base da reatividade química. O que acontece é que, quando as ligações estão a ser estabelecidas, nós estamos a fazer partilhas, cedências de eletrões ou algo que seja equivalente. Vamos começar pela ligação entre metais. Vamos pela metálica. Então, na ligação metálica, nós temos o seguinte. Temos elementos que têm uma reduzida energia de ionização. Portanto, nós temos a energia de ionização na tabela periódica aumentar neste sentido. Portanto, o comportamento metálico resulta exatamente da reduzida energia de ionização. Nós temos átomos que têm uma facilidade em libertar os eletrões da camada de valência. O que é que acontece? Quando estes átomos libertam os eletrões da camada de valência, eles ficam isoeletrónicos do gás nobre, que eu antecede na tabela periódica. Vamos imaginar que nós temos uma barra de lítio. Então, o lítio, como vocês sabem, é um metal alcalino. A sua configuração para o estado fundamental é um S2, 2S1. Por outro lado, quando o lítio liberta o seu eletrão de valência, o que acontece é que nós vamos ficar com a configuração do íon lítio+, que é 1s2, e o lítio+ é isoeletrónico do hélio. Nós sabemos que o hélio tem uma configuração 1s2. Portanto, se esta partícula e esta são partículas isoeletrónicas, ser isoeletrónico significa ter a mesma configuração eletrónica, significa então que o cátion do lítio é uma partícula que, do ponto de vista da configuração eletrónica, apresenta maior estabilidade. Agora vamos imaginar nós que temos um conjunto grande de átomos, portanto temos uma estrutura feita de lítio, e na prática o que acontece é isto. Se nós imaginarmos uma estrutura feita em lítio, eu vou representar os átomos do lítio desta forma, e vamos numa fase inicial, os átomos são partículas neutras. Vamos imaginar agora que esses átomos vão libertar eletrões. Ao libertar eletrões, o que vai acontecer é que, se há aqui um eletrão que é libertado, vamos imaginar, este átomo vai libertar um eletrão. O eletrão ficará aqui neste espaço e o átomo transformou-se num íon positivo. Ok. Vamos proceder de igual forma para os restantes. O que é que eu passo a ter? Passo a ter um conjunto de íons positivos e um conjunto de eletrões que são conhecidos como os eletrões livres. São os eletrões da camada de valência que foram libertados. E este conjunto, curiosamente, é mais estável do que quando tínhamos apenas os átomos. Por que motivo? Porque agora os íons positivos vão atrair e ser atraídos simultaneamente por os vários eletrões que estão no espaço entre os íons positivos. Então o que vai acontecer? Vamos imaginar, este eletrão vai atrair simultaneamente e ser atraído simultaneamente por vários íons positivos e vai manter estes íons num estado agregado. E é assim que se forma a ligação metálica. Porquê que os metais são bons condutores de corrente elétrica? Então, há estes eletrões livres
E como os eletrões são livres, eles conseguem se mover com uma elevada, com uma razoável liberdade entre a rede de íons positivos, e é de facto quando nós ligamos a extremidade do metal, as extremidades a uma fonte de energia, imaginem que aqui é o terminal positivo, aqui é o terminal negativo, e estes eletrões estão todos atraídos no mesmo sentido, e é aqui que se forma a corrente elétrica, que é o movimento orientado das cargas elétricas. No não metal isto já não acontece, porque os não metais não têm tendência para libertar os eletrões. Portanto, este será a estrutura para a ligação metálica. Vamos à ligação covalente. Então, nós vimos que a ligação covalente é uma ligação típica de não metais. Ora, os não metais são os elementos que na tabela periódica se localizam mais para a direita. Portanto, se os não metais estão mais para a direita, então significa que os não metais são partículas que já vão apresentar uma energia de ionização elevada. Portanto, para o não metal libertar os eletrões de valência é um processo custoso. É caro do ponto de vista energético. Portanto, eles não têm tendência para libertar eletrões. E quanto a receber? Então vamos lá imaginar. Pegar num exemplo do não metal, vamos procurar no exemplo do flúor. Então, o flúor é um elemento cuja configuração é 1s2, 2s2, 2p5. E o que eu sei é que, imediatamente a seguir ao flúor, há um elemento, que é o néon, cujo número atômico é o 10, e a configuração é 1s2, 2s2, 2p6. Portanto, o flúor, do ponto de vista da configuração eletrónica, adquiria mais estabilidade, sem sombra de dúvida, se ele adquirisse mais um eletrão. Pois, mas o flúor, para adquirir um eletrão, é necessário que na sua vizinhança esteja algum átomo que lhe consiga facultar um eletrão, e consiga ceder um eletrão. Pois, mas vamos imaginar que o flúor está rodeado por outros átomos de flúor, todos eles que precisam de eletrões. Portanto, na prática, a alternativa, não havendo a possibilidade de receber um eletrão, é partilhar um eletrão. E então o que é que nós imaginamos? Nós imaginamos dois átomos de flúor e cada um deles aumentaria a sua estabilidade desde que recebesse um eletrão. E então nós vamos ter que utilizar aqui uma estratégia nova para nos ajudar a visualizar o estabelecimento da ligação covalente. E essa estratégia, como vocês sabem, é conhecida como a notação de Lewis. Na notação de Lewis, representamos o CERN. O CERN do átomo é representado pelo símbolo químico e ainda os eletrões de valência. E os eletrões de valência representam-se por pintinhas ou por cruzinho. Tão simples quanto isto. Neste caso, se nós imaginarmos dois átomos de flúor, então o que vai acontecer é que eu vou ter na camada de valência 7 eletrões. O flúor é um halogénio, localiza-se no grupo 17, tem 7 eletrões de valência. E se eu representar os eletrões de valência do flúor, o que nós sabemos é que, de facto, os átomos de flúor adquirem maior estabilidade quando recebem um elétron. Pois, mas neste caso, os dois querem um eletrão. Então, a estratégia que a natureza encontra é que estes eletrões vão ser partilhados e vão formar uma zona comum da camada de valência dos átomos de flúor. Ora, vejam, a ligação covalente vem de ser uma ligação em que há uma zona comum da camada de valência. É claro, vamos ter uma zona comum e vamos ter uma zona que não é comum. E daí nós vamos ter os eletrões que se vão dividir em eletrões ligantes e não ligantes. Os eletrões ligantes passam a ser os eletrões da tal zona comum da camada de valência, que neste caso passariam a ser estes dois. Okay? Então passamos a ter ali os eletrões ligantes
E depois, continuamos a ter conjuntos de eletrões que pertencem exclusivamente a cada um dos átomos, não há partilha entre eles. E estes eletrões designam-se por eletrões não ligantes, porque não são estes que participam na partilha, na ligação. Em particular, como só temos um par de eletrões a ser partilhado, esta ligação chama-se a ligação covalente simples. E na ligação covalente simples, nós temos a partilha de um par de eletrões ligados. É claro que há outros tipos de ligação. Há a ligação covalente dupla e há a ligação covalente tripla. Tem que ver com a necessidade da partilha de eletrões. Vamos já falar dessas ligações, da covalente dupla e da ligação covalente tripla. Ora, usando aqui esta analogia, eu vou pegar nos elementos oxigênio e azoto, números atómicos, respectivamente, o 8 e o 7. Então, a configuração para o oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4 e 1s2, 2s2, 2p3. Vamos destacar as camadas de valência. Temos aqui uma, temos aqui outra. Vamos representar dois átomos de oxigênio ou dois átomos de azoto na vizinhança um do outro. Então temos dois átomos de oxigênio ou dois átomos de azoto. Vamos representar apenas os eletrões de valência, porque são esses aqueles que conseguem participar nas ligações químicas, ou seja, são os eletrões de valência que determinam a reatividade química da partícula. Então nós temos no oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos 5 e aqui também. E então, usando a mesma analogia, o gás nobre que se sucede ou que sucede os elementos não metálicos é aquele que no mesmo período está na extremidade do período. E, portanto, continua a ser o néon neste caso. Ora, o oxigênio, neste caso, necessita de mais 2 eletrões para ficar isoeletrónico no néon, e o azoto necessita de mais 3 eletrões para ficar isoeletrónico no néon. Uma vez que não tem quem lhes forneça os eletrões, vão ter que os partilhar. E ao partilhá-los, o que acontece será esta situação. Nós vamos ter a formação da ligação, veja, em que nós vamos ter aqui uma partilha de 2 pares ou uma partilha de 3 pares de eletrões. De tal forma a que nós podemos ainda melhorar esta representação e os pares que efetivamente são partilhados, nós podemos representá-los por um traço. E então o que acontece é que nós podemos representar a molécula de oxigênio com 2 traços aqui, a do azoto com 3 traços, sendo que cada traço representa um par de eletrões. Os pares de eletrões não ligantes são aqueles que não participam na ligação e os pares de eletrões não ligantes, de acordo com a notação de Lewis, não devem ser representados por traços. Esta é a forma original da notação de Lewis. Qual é a designação? Nós vamos dar estas ligações. Portanto, a do oxigênio será a ligação covalente dupla e no azoto vamos ter a ligação covalente tripla. Para átomos que localizem no mesmo período, portanto, estou a falar para átomos que estão ali próximos entre si na tabela periódica, e neste caso eu estrategicamente utilizei os átomos de oxigênio, azoto e flúor, que estão na extremidade do segundo período da tabela periódica, e, portanto, há de facto uma relação entre o número de elétrons partilhados, a energia da ligação e o comprimento de ligação. E então, se nós imaginarmos a nossa tabela periódica, temos aqui o azoto, aqui o oxigênio e ali o flúor.
E o que nós sabemos é que, no mesmo sentido em que aumenta a multiplicidade ou a ordem de ligação, também aumenta a energia de ligação. O que é que isto significa? Significa que, à medida que a ligação passa de simples para dupla para tripla, quando se forma a ligação é libertada mais energia. E o que é que isto implica? Ora, implica que quando se forma a ligação se liberta mais energia, vamos voltar lá acima ao gráfico, quando se forma a ligação se liberta mais energia, então significa que para quebrar a ligação eu teria que fornecer mais energia. Logo, uma ligação dupla é uma ligação que quando se forma liberta mais energia do que uma ligação simples, e portanto a ligação dupla também teria que receber mais energia para ser quebrada, portanto é uma ligação mais forte. E então, nas moléculas que cá estão em casa, nós temos a molécula F2, temos a molécula do O2 e temos a molécula do N2. Então nós aqui temos uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla e uma ligação covalente tripla. O que acontece é que a ligação tripla é uma ligação que, quando se forma, liberta mais energia do que a dupla, e a dupla é uma ligação que, quando se forma, liberta mais energia do que a simples. Vamos pensar nisto ao contrário. Então a tripla necessita de receber mais energia para ser quebrada do que a dupla, e a dupla necessita de receber mais energia para ser quebrada do que a simples. E eu vou provar isto. É que na nossa atmosfera, a molécula mais abundante é a molécula de N2. Porquê? Então, se a molécula é mais abundante, significa que quando ela está na atmosfera, é menos reativa. E porquê que a molécula é menos reativa? Eu acabei de vos dizer que a reação química é, na prática, o resultado da quebra e formação de ligações químicas. Ora, se uma molécula tem uma ligação muito forte, que requer muita energia para ser quebrada, é uma molécula que, quando se forma, ela vai existir nesse estado. Ela vai predominar nesse estado. E, de facto, o N2 é o principal constituinte atmosférico, 78% em volume, uma vez que esta ligação tripla é uma ligação muito forte. E se pensarem bem, a molécula que segue logo ao N2 é qual? É o O2, 21%. Ok? Portanto, a força das ligações vai ser determinante para a estabilidade das moléculas. Neste caso em particular, nós sabemos que, neste sentido, aumenta a estabilidade de uma molécula. E no sentido oposto? Bem, no sentido oposto, vai diminuir a estabilidade. Nós vemos que, no sentido oposto, aumenta a reatividade. Portanto, moléculas com ligações fracas são moléculas mais reativas. Muito bem. Mas também acontece outra coisa. É que, como a ligação é mais fraca, significa que a energia potencial não é tão negativa. Ou seja, neste gráfico, significa que este fosso de energia passa a ser menos baixo. Então nós sabemos que, se a energia é menos negativa, tendencialmente, o que acontece é que a distância entre os núcleos também será maior. E então, se nós representarmos no mesmo gráfico a energia potencial para estas três moléculas em função da distância entre os seus núcleos, então eu teria, para a molécula F2, seria uma coisa assim. Para a molécula de O2, já teria uma coisa deste género. E para a molécula do N2, deixa-me só fazer aqui uma correção nesta curva, que elas têm que partir ali as duas do mesmo ponto. Portanto, esta será para o O2 e para a molécula do N2. Okay? Ainda teria outra coisa assim. Então temos aqui o O2
e temos aqui o N2. Se vocês repararem, do ponto de vista da energia potencial, a energia potencial do N2 é a energia potencial mais baixa, mais negativa. Portanto, é a molécula que, quando se forma, liberta mais energia. Não se esqueçam que a energia libertada é esta diferença. E é a molécula em que os seus núcleos vão ficar a uma menor distância. A do O2, quando se forma, liberta menos energia e os seus núcleos ficam um pouco mais afastados. E a molécula da F2 é claramente a molécula que, quando se forma, liberta menos energia, portanto, é a molécula com a ligação mais fraca, e é aquela onde os núcleos se encontram mais afastados. Portanto, no sentido em que diminui o número de pares de elétrons partilhados, vai aumentar o comprimento de ligação. Só falta falar de uma ligação, que é a ligação iónica, e depois da geometria molecular. A minha proposta será, eu vou acabar de falar da ligação iónica, fazemos um intervalo de 5 minutos e concluímos a nossa aula com a ligação iónica, ok? Desculpa, com a geometria molecular. Então, vou falar da ligação iónica. Relativamente, vejam os conceitos. Na ligação metálica, nós temos os átomos dos metais a libertarem eletrões de valência e depois os íons positivos que se formam ficam a ser atraídos por todos os eletrões. Nos não metais, nós temos aqui a partilha de eletrões, uma vez que todos eles querem receber eletrões. Agora vamos para a ligação iónica. Na ligação iónica, nós vamos ter, na mesma região do espaço, átomos de metais e de não metais. E vamos pegar em dois átomos, pode ser um de lítio e um de flúor. Então nós temos o lítio e temos o flúor. O lítio é um metal e o flúor é um não metal. Vamos imaginar a configuração deles. Um S2, 2S1, um S2, 2S2 e 2P5. E vamos imaginar o target, digamos. Qual seria a configuração eletrónica que eles deveriam adquirir para ficarem mais estáveis? Portanto, o lítio, ao converter-se em lítio mais, ficava com uma configuração um S2, que é isoeletrónico do hélio. O flúor, ao formar o íon F-, ficaria com uma configuração um S2, 2S2, 2P6, que é isoeletrónico não. Reparem, aqui literalmente o que nós temos é um negócio de eletrões. Nós temos um átomo que adquiria mais estabilidade ao libertar um eletrão e temos outro a quem faz falta um eletrão. Então, se os dois se localizarem na mesma região do espaço, é provável que aquele que deve ceder o eletrão o ceda ao outro que necessita do eletrão. Portanto, aqui a questão que se coloca é, então em que circunstância é que a ligação é iónica, é metálica ou é covalente? E a resposta é fácil, é uma questão de oportunidade, literalmente. É uma questão de vizinhança. Se os átomos de lítio só têm átomos de lítio na sua vizinhança, pois a ligação tem que ser metálica. Se os de flúor só têm átomos de flúor na sua vizinhança, então a ligação só pode ser covalente. Se eu tenho átomos de lítio e de flúor na vizinhança uns dos outros, então a ligação pode ser uma ligação iónica. Ou seja, a ligação que se estabelece vai depender, em primeira mão, da vizinhança dos átomos, de quem lá está. E então, como é que nós podemos representar? E agora, para responder àquela questão anterior, será que eu posso usar a notação de Lewis aqui? Nós podemos, de facto. Se nós representarmos o lítio e representarmos o flúor com os seus elétrons de valência, e o lítio ali com 1, o que vai acontecer é que há um eletrão de valência do lítio que vai ser transferido para o flúor e vamos formar dois íons. E como é que nós representamos esses íons? Ora, o lítio é o lítio mais, okay? E o lítio mais, se vocês repararem, agora vai ficar apenas com estes eletrões, cá estão, e portanto o lítio, ao formar o íon lítio mais, fica com os seus dois eletrões de valência e formou um íon positivo, e o flúor dá origem ao fluoreto, que é o átomo
com seus eletrões, um que já cá estava e o novo. Eu vou colocar o elétron novo com uma cor diferente, para ser mais evidente. E esta estrutura toda é uma estrutura que tem carga negativa. Ou seja, na prática eu posso usar a notação de Lewis para evidenciar a transferência de eletrões na ligação iónica. Porém, a notação de Lewis foi concebida para melhor estruturar a explicação da ligação covalente. Não haja dúvida em relação a isso. Imaginem agora que vocês não têm um átomo de lítio e um átomo de flúor. Temos milhares ou milhões. O que vai acontecer? Vamos formar, à escala microscópica, uma estrutura que é conhecida como a rede cristalina ou rede iónica, que é a estrutura própria dos cristais, que vocês também estudam na geologia. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tiver um íon de lítio, eu sei que um íon de lítio, no espaço, vai ser rodeado por íons de flúor. Porquê? Porque têm cargas opostas e atraem. Mas também sei que cada íon de flúor será rodeado por íons de lítio, que são positivos, e, portanto, os íons de flúor atraem os íons de lítio. Mas sei agora que, por exemplo, este íon de lítio vai ser rodeado por íons de flúor, que são os negativos, e assim sucessivamente, não é? Então, nós vamos ter aqui uma organização microscópica em que, em torno de um íon positivo, nós vamos ter sempre um íon negativo, e em torno de cada íon negativo, nós vamos ter íons positivos. Esta estrutura é conhecida como a rede cristalina, okay? Que é própria dos cristais. Portanto, recapitulando, na ligação metálica, os metais, por terem reduzida energia de ionização, conseguem libertar facilmente os elétrons de valência, dando origem a íons positivos. E esses íons positivos vão ser atraídos e vão atrair em simultâneo os eletrões, entretanto, libertados, os elétrons de valência, e formamos a ligação iónica. Na covalente, há partilhas de pares de eletrões e vamos ter uma zona comum da camada de valência. E na ligação iónica, o metal liberta os eletrões para o não metal que os aceita. E formamos, depois, uma ligação que resulta da atração entre o íon positivo, que vem do metal, e o íon negativo, associado ao não metal. E temos aqui os três tipos de ligações que se formam. Como eu vos disse, neste momento são 11h43. Nós vamos agora falar da geometria molecular. A geometria molecular é uma figura geométrica que nós associamos à molécula. Ou seja, é quase o equivalente à constelação. Quando nós olhamos para as constelações, nós imaginamos um desenho que é formado por uma união entre as estrelas que nós estamos a ver no céu. Okay? Nós imaginamos uma linha a unir as estrelas e há quem veja lá uma ursa e dá o nome da ursa maior. Há quem veja figuras mitológicas, há quem veja animais e, portanto, daquela forma, nós imaginamos os grupos de estrelas unidos por uma figura. Aqui, não é tão subjetivo, mas de qualquer forma, quando nós falamos da designação da geometria, é porque nós imaginamos as figuras geométricas que poderiam ser desenhadas pela união dos centros dos núcleos, ok? Portanto, neste caso vamos começar pela molécula mais simples que pode existir, que é uma molécula diatómica. As moléculas diatómicas têm todas as geometrias, são geometrias lineares. Porquê? Porque se nós imaginarmos a figura que se forma pela união de dois átomos, bem, essa figura só pode ser uma linha, não é? Só temos dois pontos, uma linha que une dois pontos, forma uma linha, tem uma geometria linear. Mas o mesmo já não acontece quando eu introduzo mais ligações. Ou seja, se nós introduzirmos mais uma ligação, o que vai acontecer é que eu agora posso ter, de facto, uma geometria linear, mas, reparem, eu também posso fazer isto. Posso ter uma geometria que não é linear. E, portanto, eu posso ter a chamada geometria linear ou geometria angular. O que é que vai determinar se a geometria vai ser em linha ou se vamos ter ali um ângulo? O que vai determinar não é nada mais, nada menos do que se passa naquele átomo que está ali destacado, com uma cor diferente, que nós damos o nome de átomo central. O átomo central da molécula é o átomo ao qual todos os outros se encontram ligados. Okay? Isso é uma molécula com mesmo muitos átomos. Portanto, nós vamos ter átomos centrais para determinados conjuntos de ligações. Ou seja,
Nós podemos ter numa ponta da molécula, um é o átomo central para um determinado conjunto de ligações e na outra extremidade teremos outro átomo central para outro conjunto de ligações. Neste caso, não há dúvida nenhuma, fica lá o átomo central. Bem, continua a ter o átomo central e continua a ter o átomo central. E agora posso ir variando aqui o número de ligações em que vocês só têm que conhecer até 4 ligações em torno do átomo central. Ora, colocaram aqui a mão no ar, não sei se foi por acaso ou se é intencional. Se for intencional, podem colocar questão pelo QIA, pelas questões e respostas. Ou entretanto, se vocês não me estão a ouvir, bem, informem-me. Ponham a mão no ar, só para confirmar que estão a ouvir, por favor. Ok, então estão a ouvir. Mas se por acaso isto é algum problema e que vocês não consigam eficientemente chegar até mim, só telefonem, vocês têm o meu contato telefónico. Carol, baixa a mão. Boa. Então, vamos tentar agora interpretar fisicamente a geometria molecular. Então, o que é que nós sabemos? A geometria molecular, em primeiro lugar, vai depender do número de átomos ligados. Para moléculas diatómicas, nós temos uma geometria que é a geometria linear. Temos, por exemplo, para a molécula de H2, para a molécula de F2 e para qualquer outra molécula que seja diatómica. Na molécula de H2, a ligação representa-se assim. Na molécula de F2, por exemplo, representamos os pares não ligantes e assim sucessivamente. O O2 e o N2 também têm geometria linear. Mas há outra molécula que tem uma geometria linear que não é diatómica, que é a molécula do dióxido de carbono. No dióxido de carbono, o que acontece é que nós temos o carbono, que tem número atômico 6, o oxigênio, que tem número atômico 8, as configurações são 1s2, 2s2 e 2p2, e aqui temos 1s2, 2s2 e 2p4. A camada de valência destes dois átomos é esta que está cá destacada, e para melhor representar esta geometria, a estratégia é a seguinte. O átomo de carbono é um átomo central. Tem 4 eletrões de valência. Vai ficar com 4 pares de eletrões de valência, mas inicialmente só tem 4 eletrões. E se vocês repararem, para preencher a camada de valência do carbono, aqui nas orbitais de tipo P, eu vou necessitar de mais 4 eletrões. Okay? Porque ele ficará com uma configuração semelhante à do néon quando ficar com uma configuração de P6. O oxigênio, por seu lado, só necessita de receber 2, cada átomo. E, portanto, o que acontece? Mais uma vez, nós temos aqui um negócio de eletrões. E então, neste negócio de eletrões, o que vai acontecer é que a ligação se vai estabelecer entre os 4 eletrões de valência do carbono e 2 eletrões de valência de cada um dos oxigénios, de tal forma que a molécula ficará assim. E a questão que se coloca é, por que motivo é que a geometria é linear? Vocês têm que pensar que nós aqui temos uma região com carga negativa e aqui temos outra região com carga negativa. Atenção que nós não temos duas ligações aqui, ok? Nós aqui temos uma ligação dupla. Uma ligação dupla não são duas ligações, ok? Porque duas ligações são dois pares de eletrões que vão estar em regiões independentes do espaço. Portanto, isto é uma ligação, esta é outra ligação, e a questão simples é qual é a disposição no espaço que maximiza a estabilidade desta molécula. É aquela onde os pares de eletrões menos se repelem. Neste caso, uma questão de repulsão. E como é que os eletrões se devem dispor? De maneira a se repelirem o menos possível. É fácil. É o mais afastado possível um do outro. Portanto, se é o mais afastado possível,
diametralmente opostos. Portanto, se nós chegarmos aqui, reparem, vejam isto em 3D, esta é a posição mais afastada. Se eu forçar este movimento que vocês agora estão a ver, sou eu que estou a segurar nos átomos periféricos e os estou a obrigar a aproximar, ok? Se eu forçar isto e agora largar, eles vão regressar àquela posição porque é ali onde eles se menos repelam. Okay? Então, voltando aqui à nossa história, nós também temos no dióxido de carbono uma geometria linear, uma vez que em volta do átomo central nós temos duas ligações. Ok? Vou escrever exatamente isso. Duas ligações em torno do átomo central. Vamos supor agora que nós temos uma estrutura que tem três ligações em torno do átomo central. Esta estrutura, que eu vou representar agora, não faz parte do vosso programa de aprendizagem. Não, de certeza absoluta. No entanto, de vez em quando, nas fichas de trabalho e nos manuais, aparece essa estrutura representada. E o raciocínio é exatamente o mesmo que nós fizemos até aqui, que é, se eu tiver três ligações em torno do átomo central, bem, se eu for ali àquela representação, se eu colocar lá mais uma, reparem que eu fico com uma geometria que, se eu imaginar que os átomos periféricos estão num plano, então esses átomos vão fazer uma espécie de um triângulo. A partícula, ou a geometria em particular, não é a geometria linear, é a geometria triangular plana. E a molécula tem uma geometria triangular plana, é a molécula de VH3, é o trihidrato de boro. De facto, o que acontece é que se nós representarmos o boro, o hidrogênio, a configuração é um S1, o boro é um S2, 2S2, 2P1. Esta é uma exceção ao comportamento normal dos átomos. No entanto, cá fica. O boro tem 3 eletrões de valência, cada hidrogênio tem 1 eletrão de valência e há uma estrutura que se forma, que é o boro ao centro e os hidrogénios ligados ao boro. Okay? Portanto, na geometria triangular plana, nós temos 3 ligações em torno do átomo central. Vamos agora para uma que nós temos que saber representar e temos que saber interpretar, que é a geometria piramidal trigonal. E na geometria piramidal trigonal, nós vamos ter 3 ligações e um par de elétrons não ligantes. E vai fazer toda a diferença. Okay? E então, a molécula à qual eu me refiro é a molécula do NH3, que é a molécula do amoníaco. Portanto, é muito semelhante àquela que lá está, do H3, daí a sequência que eu estou a utilizar. Ora, nós sabemos que o azoto tem configuração 1S2, 2S2, 2P3, o hidrogênio, configuração 1S1, e estes são os eletrões de valência do azoto, e este é o do hidrogênio, e então, se na mesma região do espaço se aproximar um átomo de azoto e 3 átomos de hidrogênio, o que vai acontecer é que eu vou ficar com uma estrutura assim. Agora, vamos ser inteligentes. Isto que aqui está, isto e isto, são cargas elétricas negativas. As cargas elétricas negativas repelem-se. Se nós pensarmos qual é a posição que maximiza o afastamento das cargas negativas e, portanto, com isso conseguimos diminuir a repulsão. Bem, nós imaginamos logo
o azoto e os eletrões todos diametralmente opostos. Pois, mas ainda consigo aumentar este afastamento, que é fazer estes dois pares que estou agora a representar a baixar do plano e estes dois a subir do plano. Literalmente, é como se eu usasse não uma distribuição em duas dimensões, mas em três dimensões. Como é que nós representamos isto? Bem, de uma forma mais ou menos simples. Vamos usar a representação em cunha. E na representação em cunha é uma espécie de uma representação tridimensional em que nós temos o átomo de azoto, que está ao centro, os dois pares de eletrões não ligantes ficam ali localizados perto do átomo de azoto, e vamos ter um par de eletrões para o hidrogênio encostado ao plano, temos outro par de eletrões que está a sair do plano para nós, está-se a aproximar da nossa face. Portanto, o facto de ele ficar mais largo, esta haste, é como se fosse uma haste que está mais próxima de nós, fica com uma imagem maior, daqui outro hidrogênio, e agora ainda vamos ter para trás do plano, e pões assim um tracejado, outro hidrogênio. Se vocês repararem, nós passamos a ter aqui uma pirâmide em que a base da pirâmide é um triângulo. Okay? Isto é a base da pirâmide. E temos então aqui as arestas da pirâmide e aqui temos o vértice da pirâmide. Portanto, nós temos uma pirâmide de base triangular, daí vem o nome de piramidal trigonal. Ainda temos mais duas geometrias. Uma é a geometria tetraédrica. E a geometria tetraédrica é uma geometria que é muito vulgar nos hidrocarbonetos. Por exemplo, no metano. Então, no CH4, nós temos o carbono, cuja configuração é 1s2, 2s2 e 2p2, o hidrogênio, 1s1, os eletrões de valência e temos então um carbono com os seus eletrões de valência, o hidrogênio com os seus eletrões de valência e, portanto, o que é que eu sei? Sei que o carbono, para ficar isoeletrónico do néon, necessita de receber 4 eletrões, o hidrogênio, para ficar isoeletrónico do hélio, necessita receber um eletrão, e está aqui definida a partilha. O carbono vai fazer 4 partilhas e cada hidrogênio faz uma. Vou ficar com uma estrutura assim, e se eu representar tridimensionalmente, então ficarei com o carbono ao centro, vou ter um átomo de hidrogênio no plano e o outro também, um átomo de hidrogênio para a frente do plano e outro átomo de hidrogênio para trás do plano. Literalmente temos aqui um tripé. Se vocês repararem, há uma grande semelhança nestas duas geometrias. Okay? Vejam, aqui. Qual é a diferença? A diferença é que eu aqui tenho 4 ligações em torno do átomo central, mas uma delas, 4 ligações, peço desculpa, vou corrigir. Temos 4 pares de eletrões em torno do átomo central, mas um desses pares é não ligante. Enquanto aqui, todos os pares que estão em volta do átomo central são pares ligantes. Isto faz com que a geometria, a reatividade da própria molécula, etc., seja bastante diferente, nós já vamos ver a seguir. Porquê é que esta geometria se chama tetraédrica? Se vocês imaginarem os hidrogénios nos vértices aqui de um triângulo, se eu agora imaginar aqui outro triângulo, ou outro aqui na base, ou outra parte de trás, eu tenho um sólido geométrico que tem 4 faces iguais, portanto é um tetraedro. E então na geometria tetraédrica, eu tenho os hidrogénios nos vértices do tetraedro e o carbono no centro. Okay? Na geometria piramidal, trigonal, eu tenho uma pirâmide de base triangular, sendo que o azoto e os hidrogénios estão nos vértices dessa pirâmide. Okay? Será esta a relação. Ora, é importante que nós também consigamos desenhar os ângulos destas ligações.
falta-me representar aqui uma geometria, que é a geometria angular, aqui por comparação com o dióxido de carbono. Okay? Vou pôr aqui ao lado. Na geometria angular, a geometria angular é uma situação particular em que, de facto, eu, em torno do átomo central tenho duas ligações, mas o átomo central tem lá os pares de elétrons não ligantes. Nós conhecemos essa geometria típica da molécula da água. Então, na molécula da água, nós temos então o oxigênio de configuração 1s2, 2s2 e 2p4, e o hidrogênio de configuração 1s1. De tal forma a quando eu represento o oxigênio e os hidrogênios, eu vou ter qualquer coisa deste género. O oxigênio com os seus pares não ligantes e duas ligações. Okay? E então nós imaginamos, mais uma vez, chamamos de geometria angular, não é? Imaginamos aqui a formação de um ângulo medido ali ao centro com o oxigênio. Portanto, será esta a relação. Vamos só tomar aqui nota, é que na geometria angular nós temos duas ligações em torno do átomo central. Então, espera lá, então é como a geometria linear, pois, só que eu aqui ainda também tenho mais dois pares de eletrões não ligantes. Portanto, a principal diferença é que na geometria linear, quando eu tenho três átomos, eu em torno do átomo central só tenho as duas ligações. Na angular tenho duas ligações, mais um par, mais dois pares não ligantes. E aqui, na triangular plana, tenho três ligações em torno do átomo central. E na piramidal, o que é que eu tenho? Tenho três ligações mais um par de eletrões não ligantes. Okay? Esta será a diferença. E na tetraédrica temos quatro ligações em torno do átomo central. E reparem, se nós voltarmos lá acima ao CO2, o CO2 tem quatro pares. Aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui também temos. 1, 2, 3, 4. Então não é igual, não. É que ter quatro pares não significa que eu tenha quatro ligações. Eu posso ter quatro pares e só duas ligações, se forem as duas duplas, por exemplo. Ok? Quando nós vamos medir os ângulos, o que é um ângulo de ligação? É o ângulo formado entre duas ligações. Portanto, eu tenho um ângulo de ligação aqui assim, por exemplo. Aqui assim. Ou aqui assim. Ou aqui assim. Ou ali assim. Portanto, o que eu sei é que se eu chamar aqui o ângulo alfa, se eu chamar aqui o ângulo beta, e se eu chamar aqui o ângulo gama, okay? Que é o principal, e se eu chamar aqui delta. Pronto, temos ali quatro ângulos. Se eu os quiser ordenar, eu tenho a certeza absoluta que o maior de todos é o ângulo aqui da geometria linear, que são 180 graus. Okay? E, portanto, é o maior de todos. Portanto, o gama será o maior. Agora, logo a seguir a este ângulo, passamos a ter aqui da geometria da tetraédrica. Okay? Que será o alfa. Agora, o ângulo da geometria tetraédrica anda ali à volta de 109 graus. Depois, temos ali o beta, que anda ali próximo dos 107 graus. Não tenho que saber os ângulos de memória. E, finalmente, temos ali, na molécula de água, o ângulo delta, que será o menor de todos. Nós vamos dar particular ênfase à relação destes três. E a pergunta é, mas porquê estes três? Não é lógico isso.
Não, não é lógico. Porque se os ângulos são formados pelas ligações e se as ligações se distribuem em torno do átomo central, de maneira a minimizar a repulsão, vamos ver, na geometria tetraédrica, eu em torno do átomo central, quantos pares de elétrons é que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Na geometria piramidal eu tenho 1, 2, 3, 4. Também tem ali um par de elétrons. E na geometria angular eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho sempre o mesmo número de pares de elétrons, por que motivo é que a distribuição desses pares de elétrons em torno do átomo central não é sempre igual? Essa será a questão. Não devia ser sempre a mesma geometria? Não devia ser sempre o mesmo tipo de ângulo? Então, o que acontece é o seguinte. Eu sei que, em termos de aumento da repulsão entre pares de elétrons, vamos considerar que, neste sentido, temos um aumento da intensidade da repulsão. O que é que nós sabemos? Os eletrões ligantes e outros eletrões ligantes, ou seja, os que participam na ligação, este com este, na prática, repelem-se. Não há dúvida nenhuma, são pares de elétrons, são cargas negativas, mas eles estão distribuídos no espaço e entre uma região que tem lá dois núcleos. Então isso faz com que a repulsão entre si, de alguma forma, diminua, porque há ali uma distribuição no espaço e minimizamos esta repulsão. Pois, isto é sempre assim? Não. Vamos exatamente para a parte oposta. A repulsão entre eletrões não ligantes e eletrões não ligantes é máxima. Porquê? Porque os eletrões não ligantes, por não estarem a ser partilhados, estão todos concentrados numa dada região do espaço. Onde é que eles existem? Na molécula d'água. Ou seja, estes pares que aqui estão repelem-se entre si muito intensamente. E agora vamos ter aqui algo intermédio, que é a repulsão entre os pares não ligantes e os pares ligantes, ok? E então, na repulsão entre pares não ligantes e os eletrões ligantes, nós temos aqui uma repulsão que será uma espécie de um patamar intermédio. Então, o que vai acontecer? O que é que nós vemos? Apesar de, nas moléculas de metano, na molécula de amoníaco e na molécula da água, nós temos em torno do átomo central sempre 4 pares de eletrões, o comportamento desses pares de eletrões, do ponto de vista da repulsão, não é sempre o mesmo. Sendo que os pares não ligantes são os que têm a maior capacidade de exercer força repulsiva entre os outros eletrões. E, portanto, repare, nesta circunstância, todos os eletrões, todos os pares de eletrões se equivalem, todos eles exercem entre si uma força repulsiva da mesma intensidade e, portanto, estes ângulos são todos iguais, são os tais 109 graus. Vamos imaginar que este par de eletrões passaria de ligante para não ligante. Localizava-se aqui. Qual é a molécula onde isso acontece? É do amoníaco. Então o que é que eu sei? Como a repulsão exercida por este par sobre os ligantes é maior do que a repulsão que os ligantes exercem entre si, então os pares ligantes são forçados a se afastar do par não ligante devido à sua maior repulsão. Mas se afastam do par não ligante, eles vão se aproximar entre si. E ao aproximarem-se entre si, nós vemos este ângulo aqui a reduzir. E então o que acontece é que na geometria piramidal, de facto, o ângulo já não é de 109, mas é de 107. Por outro lado, na molécula d'água, é o equivalente a nós imaginarmos que este par de eletrões passa de ligante para não ligante. Ora, ao passar para não ligante, vamos ter agora não um, mas dois pares de eletrões não ligantes, que por serem mais repulsivos, vão repelir mais intensamente os pares ligantes do que os pares ligantes repelem entre si. Então os pares ligantes, sendo forçados a se afastar dos não ligantes, dada a sua maior repulsão, vão se aproximar entre si. E como se aproximam entre si, o ângulo reduz.
E neste caso passa para cerca de 104 ou 104,5 graus. De facto, é o menor ângulo. E última questão, que é um pormenor. Respondam-me, por favor, por escrito, qual é o ângulo nesta ligação aqui? Podem responder? Ora, a maior parte das respostas que acabaram de chegar dizem que é um ângulo de 180 graus, 180 graus, ou 0 graus, 180 graus, 180 graus, 360, 180, pronto. Eu vou responder. Nenhuma está correta, porque não tem ângulo de ligação. Okay? E vamos terminar a aula exatamente com esta informação. O ângulo de ligação é o ângulo formado entre duas ligações. Logo, numa molécula diatómica não há ângulo de ligação. Portanto, aquela informação que surge vulgarmente, assim, ora, na geometria linear o ângulo é sempre de 180. Pessoal, ângulo de 180 é o ângulo de 180 formado entre quem e quem? É que o ângulo de ligação pressupõe ser o ângulo formado entre duas ligações ao mesmo átomo central. E, portanto, se eu só tenho uma ligação entre dois átomos, eu não posso falar de ângulo de ligação. Logo, o parâmetro do ângulo de ligação implica que a molécula seja pelo menos triatómica.